Então sejam todos muito bem-vindos e você que talvez que não está aqui aparecendo o nome, mas que está assistindo esta live. Amém? Aleluia. Se você não compartilhou, compartilha. Se você ainda não colocou lá nos seus status, né? No seu store, coloque lá no seu store. Compartilhe nos grupos que você conhece, mande para os seus amigos, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém, queridos? Aleluia. Muito bem. Queridos, hoje nós vamos falar sobre a parábola dos talentos e a parábola das minas. Amém? Para o texto não ficar tão longo a leitura, porque são duas parábolas numa só que tratam da mesma abordagem, que é da escatologia futura. Então nós vamos citar apenas aqui a conclusão destas parábolas. E se você quiser ler, minimizar um pouquinho a tela, dá para você ler aí na descrição desta live. Eu coloquei as duas parábolas aí, tá bom? Mas vamos lá. Como eu disse, vamos falar sobre a parábola dos talentos e a parábola das minas. A parábola dos talentos, ela está lá em Mateus, capítulo de número 25, do verso 14 ao verso 30. E a parábola das minas está lá em Lucas, capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 27. Muito bem. As parábolas de Jesus, elas estão divididas, nós podemos dizer, em vários contextos. As parábolas, elas falam de princípios que estabelecem o seu reino, e também essas parábolas elas tratam de aspectos, sobre vários aspectos do reino. Então essas parábolas de hoje, elas não são diferentes. Hoje elas vão tratar sobre a escatologia futura. Amém? Então eu quero ler aqui a conclusão destas parábolas, que está aqui em Mateus capítulo 25, e depois aqui em Lucas 19. Deixa eu só localizar aqui. Pronto, achei. Lucas 19, né? Mas vamos ler aqui primeiro em Mateus 25. Então, Mateus 25 e Lucas 19. Em Mateus 25, nós temos a parábola dos talentos, que a conclusão dela é o seguinte, né? A parte final. Ele diz o seguinte, verso de número 29. Todo aquele, o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E no verso 30 ele diz, e o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Na parábola das minas, aqui em Lucas capítulo 19, nós temos a conclusão desta parábola no verso 26 e 27, que diz, pois eu vos declaro, a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Amém? Amém. Queridos, muito bem. Essas duas parábolas, como eu estava dizendo, elas vão tratar de algumas facetas da mensagem do reino que são encontradas nas parábolas, amém, do Senhor Jesus. Então nós temos parábolas que tratam, como nós sempre temos dito, sobre a presença do reino, sobre discipulado. Temos parábolas que tratam sobre a oração, sobre a evangelização. Então temos vários aspectos que compõem a mensagem do reino, amém? Que compõem a mensagem do reino do Senhor Jesus. Muito bem, e essas duas parábolas de hoje, como eu disse, elas tratam sobre a escatologia futura. Então, para entrar logo aqui na parábola, deixa eu dizer algo para vocês. Como eu disse, a parábola é um pouco extensa, mas as duas parábolas, elas tratam basicamente do seguinte. Depois de Jesus ter dado o discurso escatológico, lá em Mateus capítulo 24, ele vai complementar essa mensagem do capítulo 24 com várias outras parábolas para reforçar fundamentos que vão nos conduzir para esse reino futuro, em sua plenitude. Então veja, muitas vezes quando nós falamos de salvação, nós geralmente falamos ela no aspecto conclusivo, né? Falamos lá do final, legal, vamos estar com o Senhor, o nosso destino, né? o nosso resultado final é o céu, né? Muito bem, só que essas parábolas, ela trata de uma preocupação de Jesus.
Muitas vezes não adianta sabermos que você vai morar no céu, não adianta apenas saber que existe um juízo. Nós devemos saber que o reino tem um início e tem um final, mas o que você está fazendo aqui neste intervalo? Você consegue pegar aqui a ideia? Então você tem o início do reino e tem a sua conclusão. Aqui é o céu, aqui é o início e aqui é o céu. Só que esse intervalo a gente esquece. E é justamente o que vai tratar esta parábola, essas duas parábolas, que têm o mesmo propósito e o mesmo princípio. Então, muito bem, o que Jesus ele vai nos abordar aqui, queridos, é a nossa preocupação nesse intervalo de tempo, naquilo que estamos fazendo para o reino. As parábolas deixam muito claro, né, fala sobre talento. Talento é uma habilidade. Claro que talentos aqui é um outro sentido, mas também podemos associar com essa habilidade, essa capacitação que Deus dá a todos aqueles que Ele pede que executem uma tarefa para Ele. No caso aqui, havia um senhor que havia dado, né, uma importância, e eles deviam usar essa importância para crescer e para multiplicar. Então, a gente pode não pensar, mas se todos nós fomos chamados para fazer a obra do Senhor, talvez você não dá valor à sua capacitação, mas você recebeu sim uma capacitação. E o que Deus quer é que nós venhamos a multiplicar esta capacitação. E isso é muito importante, porque nós podemos correr um risco do que aconteceu nessas pessoas no qual foi dado talentos a elas. Algumas multiplicaram, outras não multiplicaram tantas, mas houve aquele que sabia, mas reteve o talento que foi recebido. E essa retenção do talento o levou para uma consequência. E foi o quê? A surpresa de perder o reino. É claro que eu não vou entrar aqui no debate, queridos, calvinista, arminiano, do que se perde, se não perde salvação, ou essa questão que não é o propósito do vídeo aqui. Mas uma coisa é certa, nós devemos estar preocupados com os talentos que nós recebemos. Será que temos enterrado o nosso talento? E na parábola das minas, né? Será que não temos feito conforme o Senhor nos tem direcionado? Aqui nós temos citação no final da parábola das minas, quando ele diz aqui, no capítulo 19, só lendo aqui novamente, verso 19, ele diz o seguinte: a este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Verso 20, veio então outro, dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Né? Ou seja, a mesma ideia de embrulhar, de esconder o talento que nós recebemos. Então, as duas parábolas nós queremos aqui reforçar justamente um princípio que Jesus nos deu e nos cobra, de que Ele nos deu uma capacitação e o que estamos fazendo com a habilidade, a unção que Ele tem nos dado. Queridos, nós devemos ter consciência daquilo que Ele dá nas nossas mãos. Veja, se você é um pastor, você tem que se portar como um pastor, com as responsabilidades e preocupações de um pastor, deve ter para com a obra do Senhor. Se você é um líder, você deve se portar com as preocupações e atributos que um líder te deu. Um líder convém a agir. E assim sucessivamente, discípulos, quais são as obrigações, quais são os frutos que Ele espera de cada um de nós. E esta parábola ela nos cobra esta reflexão, porque os discípulos, no capítulo 24 de Mateus, voltando à parábola dos talentos, talvez Jesus vendo uma empolgação deles de falar, uau, legal, já estamos no reino, estou salvo, beleza, amém? O que acontece com cada um de nós? Podemos incorrer no erro de levarmos uma vida com Deus de uma forma um pouco desligada, desregrada do propósito que Ele tem para nós. Então, essas duas parábolas, ela vem nos alertar de uma preocupação futura, né? Então, muitas vezes o nosso ego ele é capaz de apresentar razões ilimitadas que ninguém reine sobre nossas vidas. Então, muitas vezes, queridos, nós perdemos esse senso de pertencimento ao Senhor, de responsabilidade. E muitas vezes o nosso ego, ele tende a
criar barreiras para que não venhamos a cumprir aquilo que já está estabelecido para fazermos, não é verdade? Então, deixa eu ver aqui algo que eu notei aqui também importante. Então precisamos lembrar sempre, e a nós mesmos, que ninguém conhece verdadeiramente o tempo do fim. Então, o que nós queremos dizer com isso? Muitas vezes nós podemos achar que já sabemos, né, a conclusão de todas as coisas, como vai ser a conclusão, né? Muitas vezes somos expert, né, em falar da conclusão de todas as coisas, mas, não, como eu disse, não temos nos preocupado com o intervalo, como estamos fazendo, né, aquilo que o Senhor nos deu para fazer. Eu tenho entendido, queridos, que estamos sempre nesta caminhada de aperfeiçoamento. Nós também fazendo uma ponte com Apocalipse capítulo 2. Muitas vezes nós podemos saber que isso é uma verdade, sabermos como estamos fazendo a obra, mas nos esquecemos de entender o que pode nos motivar para melhorar isso. Talvez você esteja se perguntando assim: apóstolo, beleza, eu sei que eu tenho que melhorar, talvez eu tenha que fazer isso, tenho que fazer aquilo, porém, eu ando um pouco desmotivado. Eu não tenho forças, eu não tenho desejo de voltar a fazer, eu não sinto mais aquela vontade que outrora me motivava a fazer. Então, fazendo uma ponte aqui com Efésios, ou melhor, com Apocalipse capítulo de número 2, no versículo 1 em diante, que fala da igreja, a mensagem à igreja de Éfeso, quando Jesus fala, elogia aquela igreja, mas diz que falta o amor, né? Porque vocês deixaram o primeiro amor. Então, na nossa vida, queridos, como discípulos, como líderes, existe sempre o segundo estágio que muitas vezes nós esquecemos que existe. Todos nós, quando viemos para o Senhor Jesus, nós viemos por algo que nos impactou, por um arrependimento que precisávamos passar, por algo que precisava ser modificado em nossas vidas. E fomos levados ao arrependimento e desde então vivemos um novo tempo com Deus. Só que o tempo vai passando e é o que aconteceu com a igreja de Éfeso. O tempo foi passando e eles foram esquecendo do primeiro amor. Faziam a obra, estavam na igreja, evangelizavam, discipulavam, oravam, liam a Bíblia. Mas lá no fundo, o Deus que sonda corações sabia que eles tinham abandonado o primeiro amor. Sabe por quê? Porque o segundo estágio da vida com Deus requer também arrependimento. Esquecemos do nosso arrependimento diário, esquecemos do nosso arrependimento contínuo, esquecemos do nosso arrependimento das pequenas coisas, de olhar para nós mesmos e falar: eu preciso buscar mais a Deus. E quando assim eu me posiciono, eu começo a restaurar e voltar novamente para o primeiro amor, aonde o meu coração continuamente estava ligado ao Senhor. Então, queridos, eu deixo essa palavra para a nossa meditação nessa noite. Eu deixo essa palavra para que possamos refletir, para que possamos aprender, saber que existe uma consequência, existe um juízo e devemos nos preocupar o que temos feito com os talentos e as minas, os recursos que ele tem nos dado. Recurso requer um poder, uma autoridade. Então, queridos, a bem da verdade é o seguinte também: às vezes nós temos dificuldades para amar, e amar não é fácil. E uma coisa que eu tenho aprendido, queridos, que o amor, ele é muito mais que um sentimento. O amor realmente é uma atitude. Então, mesmo eu não conseguindo amar da forma sentimental, mas eu me esforço para manifestar a prática do amor, o que vai acontecer? Eu vou ser aperfeiçoado no amor. E aí é que está, queridos, a nossa grande dificuldade. A nossa grande dificuldade como pessoas é esperar que brote o sentimento de amor para que eu haja com amor para com o meu próximo. Então, por isso que a parábola do bom samaritano, que nós já estudamos aqui, ela fala disso, ela fala de eu me esforçar em demonstrar amor, principalmente para quem, ao nosso ver, não merece. E a partir de então, o amor vai crescendo novamente. E aí o sentimento que a gente sempre espera, né, do amor, ele vai brotar, ele vai surgir.
Amém, queridos? Então, é simples assim. A mesma coisa é o talento. Muitas vezes Deus te deu um talento para si, mas você tem enterrado esse talento, você não sente vontade. Mas é que está aquela frase que sempre nós dizemos na congregação, os discípulos devem estar aí bem cientes disso. Quando você não tem vontade de orar, aí que é o momento que você deve orar, porque você vai estar desenvolvendo o seu talento. Né? É como mais ou menos assim um trabalho, né? Você está cansado ali, mas se você sabe consertar uma máquina, você vai usar. E depois você se envolve naquele trabalho e você já conserta com alegria, né? Trazendo um pouco a ideia aqui para a nossa vida, é mais ou menos isso. Só que o que nos motiva lá no trabalho é o salário. O que nos motiva aqui para servir? Tem que ser Deus. Saber que tudo que eu estou fazendo é para Ele. E até no seu trabalho também, quando você faz, é claro que vamos ter uma recompensa no final do mês, porém tudo que estamos fazendo ali é para Deus. E se nós não colocarmos isso na frente, queridos, os nossos talentos vão continuar enterrados, vão continuar limitados. Então, pare hoje por um momento e reflita. Qual foi os talentos que Deus já te entregou? Talento de socorro? Qual foi a mina que ele mandou você trabalhar, né? A mina para você escavar ali, para você fazer o trabalho. O que ele te deu hoje? Foi habilidades? Foi um emprego para você ajudar a obra do Senhor? O que ele tem te dado? Foi sabedoria? Foi força? Foi vigor? Foi a capacidade de ministrar a palavra? É a capacidade de discipular? Por mais dificuldade que muitas vezes tenhamos em certos momentos, saiba que quanto mais nós praticamos, mais nós somos aperfeiçoados. E essa também é um dos princípios desta parábola. Aleluia. Que nós venhamos a colocar aquilo que Ele tem nos dado, aquilo que Ele tem nos entregue, aquilo que Ele tem nos capacitado em prol do Seu reino. E aí, queridos, no lugar de a gente ouvir aquela palavra dele, olha, né, ali haverá choro e ranger de dentes, nós vamos ouvir: vinde, benditos de meu Pai. Amém? Para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? E aí saiba de uma coisa aqui para concluir, como a parábola diz, que é algo maravilhoso. Quando você pratica o seu talento, mais lhe é acrescentado. Aleluia, eu creio. Amém? Então, saiba disso. Talvez você tenha se dedicado à obra e você não tenha visto muitas coisas. Mas essa palavra é para você. Saiba que está acontecendo, as coisas estão fluindo porque você está se dedicando e as coisas irão acontecer em prol do reino de Deus. Amém? Então, se você recebe essa palavra, digite aí amém para me saber que você ouviu, que você recebeu. E eu convido você a orar conosco para que juntos nós possamos aqui lembrar dos talentos que o Senhor nos deu, a mina que Ele nos mandou cuidar, trabalhar, porque Ele não vai mandar ninguém para o campo de batalha sem nos dar habilidade. Amém? Aleluia. Então Ele vai nos dar essa habilidade. Você vai orar, as pessoas serão curadas. Você vai ministrar ao coração das pessoas. Pessoas serão libertas, demônios serão expulsos. Você vai ministrar a palavra com autoridade. Você vai ter revelações, porque você está se esforçando. Você tem entendido que você recebeu uma missão para trabalhar neste reino. Amém? E nós vamos receber o melhor de Deus naquele grande dia. Aleluia. Amém? Vamos orar então? Glória a Deus.